iniciar agradecendo a presença e a contribuição da banca examinadora, né, dos mais presentes. O meu nome é João Paulo Oliveira da Paz e hoje eu apresento a minha dissertação de mestrado intitulada Educação Matemática na Escola do Campo Multisseriada, um olhar sobre os foregrounds de estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, orientada pelo professor doutor Denner Dias Barros. E para guiar nossa conversa, eu estruturei a nossa apresentação em 11 sessões. Vou começar compartilhando as minhas motivações pessoais para essa pesquisa, seguida da justificativa, dos objetivos gerais, do objetivo geral e específicos. Em seguida, eu vou falar um pouco sobre a fundamentação teórica que embasa o trabalho e detalhar o percurso metodológico que foi adotado. Depois disso, eu vou apresentar os resultados da revisão sistemática de literatura e o contexto da pesquisa. A parte central do trabalho vai ser dedicada à discussão dos dados produzidos, e essa discussão foi organizada em 4 eixos temáticos. Por fim, eu vou apresentar nossas considerações finais, os agradecimentos e exibir as referências utilizadas. Bom, falando um pouco sobre a minha motivação pessoal, né, para essa pesquisa, o meu contato com a escola pública foi como um local em que as diferenças entram em contato, né, as diferenças se encontram. Isso, associado com a inspiração vinda de alguns professores de matemática, despertou meu interesse pela docência em matemática na educação pública. Ao longo da minha trajetória, eu pude observar que o ensino de matemática tem potencial tanto para aproximar as pessoas, né, como aconteceu comigo, quanto para afastar as pessoas, né? Então, tem essa dualidade aí. Posteriormente, quando eu pude atuar em projetos voltados à inclusão, e principalmente nas escolas do campo, eu me deparei com a riqueza desse contexto, mas me deparei também com uma situação de precariedade, percebendo algumas diferenças importantes, né, entre a vivência na escola do campo e a vivência na escola urbana. Eu já fiz estágio numa escola do campo multisseriada, né, e isso despertou meu interesse em desenvolver o meu TCC da graduação, e também atuei como professor nos anos iniciais em uma escola do campo, e essa experiência está ilustrada aí por essa foto aqui no canto esquerdo, na parte inferior. Em resumo, o que me impulsiona a investigar esse tema, desde a monografia lá da licenciatura, são os desafios específicos do ensino de matemática nas turmas multisseriadas. Além disso, também posso falar sobre o meu compromisso com a educação como ato político, né, na direção de construir uma democracia que seja, de fato, popular. E aí, desde já, a gente já se afasta daquela presunção de isenção na pesquisa científica, né? Então, meu compromisso é contribuir para uma educação que valorize os saberes locais e que também amplie as perspectivas de futuro dos nossos estudantes. Bom, a justificativa dessa pesquisa ela é baseada na negligência histórica sofrida pelas populações do campo no Brasil. Essa é uma realidade que está enraizada numa estrutura fundiária desigual, né? Tem a ver com a distribuição desigual de terras. Historicamente, a educação ofertada por essas populações foi apenas uma adaptação do modelo urbano, e isso desconsidera a especificidade desse tipo de realidade. Como afirma a professora Roseli Salete Caldar, a educação do campo nasceu como crítica à realidade da educação brasileira, e aí, particularmente, a situação educacional do povo brasileiro que trabalha e vive no campo e do campo. E diante de um cenário contínuo de fechamento de escolas do campo, aqui a gente pode ver um cartaz denunciando essa realidade, né? E também, diante do agravamento da questão agrária, né? É fundamental que nossos estudantes desenvolvam uma postura crítica para que eles possam vislumbrar e construir alguns futuros, né, algumas perspectivas de futuro que sejam mais amplas. Então, é nisso que se baseia a justificativa dessa pesquisa. Sendo assim, eu apresento agora os objetivos da pesquisa. Os objetivos gerais, o objetivo geral é investigar de que modo a relação das crianças de uma escola do campo multisseriada com a matemática se faz presente na construção de foregrounds desses estudantes. Aqui a gente entende os foregrounds como de que forma os estudantes percebem as suas perspectivas de futuro. Para atingir esse objetivo geral, nós estruturamos 3 objetivos específicos. O primeiro é identificar os aspectos da relação dos professores de uma escola do campo multisseriada com a matemática e com o trabalho pedagógico no campo.
O segundo é compreender como o conjunto de experiências planejadas que envolvem explicitamente o desenvolvimento de conhecimentos matemáticos se articulam com as vivências e expectativas dos estudantes. O terceiro é identificar elementos presentes no imaginário infantil quanto à matemática e à vida no campo, bem como suas aspirações quanto ao futuro. Aqui é essencial que a gente faça um resgate histórico, né? No Brasil colonial, as populações rurais tinham acesso limitado ou quase nulo à educação. E essa educação era focada em saberes práticos e religiosos. Vamos lembrar que a primeira iniciativa de educação formal do Brasil foi empreendida pelos jesuítas a partir de 1550. A partir do final do século XVI que ocorre o início da urbanização, com o surgimento das primeiras vilas. A educação formal ela é orientada para a formação de uma aristocracia urbana e de uma elite rural nesse primeiro momento. Em 1850, é aprovada a Lei de Terras, onde pela primeira vez a terra é vista como uma mercadoria. Até então, somente objetos e pessoas, né, eram consideradas como mercadorias. Sendo assim, o Brasil ele é fundado sobre 3 grandes pilares: grandes propriedades, monocultura e mão de obra escravizada. Bom, no início do século XX, ocorre a criação de escolas isoladas e algumas iniciativas pontuais, mas muitas vezes com caráter assistencialista e visando a adaptação do camponês ao trabalho agrícola. Aqui surge também o oralismo pedagógico, que é uma orientação ideológica que busca fixar o homem do campo no campo, mas não com viés emancipatório, mas com o viés de combater o êxodo rural e também combater o problema do crescimento desordenado das cidades, que já era uma realidade na época. Na década de 1930 até a década de 1950, ocorre um foco na formação técnica no campo, com as políticas de modernização agrícola, visando o aumento da produtividade. Aqui, o oralismo pedagógico ele ganha força, e as ligas camponesas, como um movimento organizado de camponeses na luta pela terra, também ganha evidência. Na década de 60, o Paulo Freire, com suas experiências de alfabetização crítica, né, despontam como influentes. E ocorre também o início da educação, das discussões sobre educação contextualizada, movimentos de educação popular. Também ocorre o início das experiências com a pedagogia da alternância. Também ocorre a criação do movimento da educação de base, ligado a um setor progressista da Igreja Católica. É realizado o Congresso Camponês de Belo Horizonte, em 1961. Então, ocorre nesse momento uma efervescência dos movimentos políticos na luta pela terra e pela educação dessas pessoas, né, da população rural. Só que, nesse mesmo momento, né, ocorre o início da ditadura militar, que reprime essas iniciativas. Já no final do movimento, já no final ali, no meio da ditadura, é criada a Comissão Pastoral da Terra, né, que atua junto com outros segmentos no combate à repressão, né, empreendida pela ditadura. Ao final da ditadura, em 1984, é criado o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e são empreendidas as primeiras experiências educacionais desse movimento. Algumas iniciativas também se fortalecem, como as escolas de famílias agrícolas, e algumas outras baseadas na pedagogia da alternância. Aqui, o MST e outros atores importantes se organizaram em prol do estabelecimento da Constituição Federal, que é um novo ordenamento jurídico que representou um avanço, né, na busca por uma educação diferenciada para a população rural. E aqui ocorre um reconhecimento do direito à educação para todos, incluindo as populações rurais, valorizando a diversidade cultural. Acho que travou. Aí. Travou para vocês? Estamos te ouvindo, João. Tudo certo? Bem, estou ouvindo bem. Sim. Você pergunta em relação ao slide, João Paulo? Que o slide não está indo. Agora foi. Tá. Foi. Na década de 90, a gente tem alguns avanços importantes, né? Como a LDB, de 1996, que prevê algumas adaptações curriculares,
o Programa Escola Ativa, de 1997, e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, de 1998. Desde o final da década de 90 até o início da década de 2000, nós temos uma série de eventos que vão fomentar a compreensão da educação do campo como a gente entende hoje, né? O primeiro Encontro Nacional de Educadores na Reforma Agrária, de 1997, por exemplo, ele tem influência na criação do Pronera, de 1998, que eu já citei. Depois disso, veio a primeira Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, e aí entendendo a educação do campo ali no âmbito da educação básica. Depois, na ocasião do primeiro Seminário Nacional da Educação do Campo, esse conceito foi ampliado, né, para a educação do campo de fato, né, entendendo que a educação do campo ultrapassa, né, as etapas da educação básica e também vai além da educação formal. Na década de 2000, nós temos as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo, né, em 2007, o PROCAMPO, e algumas diretrizes complementares que foram aprovadas em 2008. Em 2010, nós temos a criação do FONEC, que é um órgão para acompanhamento das políticas públicas de educação do campo, que foi criado pela necessidade de se desvincular um pouco, né, da estrutura governamental, né. A essa época, muitos atores, né, na luta da educação do campo estavam vinculados a órgãos governamentais, ali com o governo Lula, e viram a necessidade de se desvincular um pouco desse contexto para acompanhar um pouco mais de longe. Em 2010, também é aprovado o decreto 7352, que institui a Política Nacional da Educação do Campo e também regulamenta o Pronera, aquele aprovado desde 1998. Na década de 2010, nós temos o Pronacampo, que aglutina as ações sobre educação do campo que já vinham sendo empreendidas, e também incorpora algumas ações voltadas para o ensino técnico. Em 2013, é aprovado o Programa Escola da Terra, também no âmbito do Pronacampo. Infelizmente, de 2018 a 2022, nós tivemos alguns retrocessos sobre o governo Bolsonaro, que, por sua vez, realizou uma série de cortes orçamentários e reorganizações da estrutura governamental, e isso acabou inviabilizando algumas políticas que vinham sendo empreendidas. E com a retomada, né, com o retorno do governo Lula, né, para o seu terceiro mandato, ocorreu uma esperança, né, de retomada das políticas públicas e ampliação dessas políticas também. Mas, ainda assim, existem uma série de embates envolvendo a questão agrária, ainda a questão das escolas do campo. E aí, falando um pouco sobre a nossa fundamentação teórica, né? Como a gente pode perceber por esse percurso histórico, a educação do campo, ela é um projeto popular de educação. Então, ela pressupõe um projeto popular de sociedade, e isso exige da gente pensar em um tipo diferente de democracia, né? A democracia popular, onde a população de fato, né, a população de trabalhadores de fato, define os rumos da sociedade. Isso dialoga com a noção, né, sobre, aí já pensando no âmbito educacional, dialoga com a noção de conhecimento defendida por Paulo Freire, né? Então, Paulo Freire traz novas concepções sobre o conhecimento e sobre o aprendiz. Ele diz que a gente não tem como separar quem conhece, né, do que se há para conhecer. Então, existem camadas de objetividade e subjetividade aí que não podem ser separadas. Isso dialoga diretamente com a noção de matemática problematizada, né, do Giraldo e Roque, no trabalho de 2021, onde eles problematizam a abordagem do ensino de matemática. No caso, a nossa abordagem tradicional de matemática costuma apresentar os axiomas e depois os resultados e depois partir para situações do contexto real. Eles defendem que a gente inverta essa ordem e explicam tudo nesse trabalho de 2021. Como lente teórica, a gente vai utilizar as contribuições do professor Ulisses Kovismoso, né, para que a gente entenda essa nova forma, né, de fazer educação matemática. A gente precisa entender quais são as narrativas correntes sobre a educação matemática que são vigentes hoje em dia, né?
Segundo o Oris Covas-Moura, a gente pode identificar uma narrativa sobre a educação matemática segundo a qual ela é um tema sublime, né? Aquela visão da matemática como uma ciência acabada, uma ciência mais distante, algo a ser admirado, né? Ela pode ser suspeita, né? Está ligado a potenciais de opressão, só que ela também pode ser dotada de potencial crítico, e é nisso que a gente aposta nesse trabalho. E aí, a partir das preocupações que o Olho elenca e que dão origem à educação matemática crítica, a gente acredita que essa perspectiva pode contribuir na educação do campo ao valorizar os saberes matemáticos locais das comunidades camponesas, problematizar situações concretas do campo, utilizando a matemática como ferramenta de análise, e buscar desenvolver a consciência crítica sobre as relações de poder mediadas pelo conhecimento matemático. Isso aqui... Beleza. Um conceito fundamental para a nossa pesquisa é o conceito de foreground. O foreground, segundo o trabalho do Olis Covas-Moura, ele refere-se às percepções sobre diferentes expressões de vivências com as quais os alunos podem ter contato no futuro. E aí, segundo o Olis, ele detalha algumas características desse conceito, né? Os foregrounds são dinâmicos, estão sempre em aberto, eles possuem dimensões coletivas e individuais, relacionam-se com as experiências passadas, né, os backgrounds, e influenciam diretamente a motivação para aprender. Ele também elenca alguns tipos de foregrounds que ele pôde identificar ali na prática dele, né, que eu deixei aqui para vocês, e chama atenção para o tipo de foreground quando ele é multiplicado, né? Ele pode sofrer diversas influências negativas, né, que restringem a perspectiva de futuro do estudante devido a situações de opressão, mas com a prática pedagógica que incentiva uma postura crítica no estudante, a gente pode atuar no sentido de multiplicar esse foreground, ou seja, novas possibilidades de futuro são percebidas quando há reflexão crítica sobre a realidade. Na educação matemática crítica, a relação entre foreground e aprendizagem matemática é essencial. Por quê? Porque, como eu já disse anteriormente, isso tem relação com as motivações do estudante para aprender. Então, aqui a gente traz uma citação, né, do Lioto Filho, que foi orientado pelo Olli. Um foreground pode contemplar esperanças e estereótipos, e é dotado de multiplicidade, dinamicidade, bem como dimensões coletivas e individuais. Então, é muito importante a gente se atentar para esse fato, sabendo dessa conexão entre a aprendizagem, né, motivação para a aprendizagem, e as perspectivas de futuro dos estudantes, né? Falando um pouco sobre a abordagem, né, o que impera, né, na educação matemática, né, no ensino de matemática tradicional, é o paradigma do exercício, onde se tem um roteiro pronto, com uma única resposta correta, todas as informações necessárias estão ali no enunciado do exercício. Então, o Olli ele propõe uma nova abordagem, que são cenários para investigação, onde a gente proporciona ao estudante experiências mais abertas, experiências onde ele tem, onde se espera que ele pesquise, que ele investigue em um determinado contexto, e esse tipo de abordagem, né, para além de ser diferenciada do paradigma do exercício, é uma abordagem que tem um potencial crítico maior, e é nisso que a gente acredita também. No contexto, né, por fim, no contexto da educação do campo, a gente compreender os foregrounds dos estudantes é importante para que a gente desenvolva práticas pedagógicas que ampliem essas perspectivas de futuro, sem que a gente desconecte o estudante das suas raízes. Opa. Foi? Peraí. Acho que passou, mas... Isso, peraí, foi. Acho que travou um pouquinho aí, agora acho que foi. Outro conceito importante, né, para nosso trabalho é o de multisseriação. A multisseriação é uma organização curricular onde os estudantes de anos e séries variados compartilham o mesmo espaço físico e o mesmo tempo pedagógico, sob a orientação de um único professor. Então, isso também se configura como a unidocência.
nas escolas do campo, essa organização surge para poder proporcionar, né, para poder garantir esse direito de educação às populações rurais, devido a limitações de espaço, enfim. Só que a gente precisa se atentar, como nos traz o professor Salomão Raj, no trabalho de 2014, que a multisseriação ela não representa a quebra por si só, né, do paradigma seriado. Segundo ele, as escolas rurais multisseriadas representam a maneira possível, viável e execuível que a seriação encontrou para se materializar num contexto próprio como meio rural, marcado pela precarização da vida, da produção e da educação, conforme indica a visão urbanocêntrica de mundo que predomina e é hegemônica na sociedade brasileira e atual. Então, a multisseriação não representa a quebra do paradigma seriado que tem a ver com a visão urbanocêntrica de mundo, né? A gente elencou aqui alguns desafios, né, da multisseriação, a partir da nossa pesquisa, né? Foram identificados, ao longo da leitura dos trabalhos, alguns desafios como a formação docente inadequada, o currículo urbano centrado e a precariedade estrutural para atender as turmas multisseriadas. Além dos desafios, a gente pode elencar também as potencialidades pedagógicas. Então, existe a possibilidade da aprendizagem colaborativa, a heterogeneidade sendo vista como um valor pedagógico, né, para além de ser vista como uma dificuldade, ela pode ser vista também como um recurso para se ensinar algo, para o desenvolvimento de alguma capacidade no estudante. E também, uma potencialidade que a gente destacou foi o tensionamento do paradigma seriado e da disciplinaridade, esse último principalmente aí no contexto dos anos iniciais do ensino fundamental. E aí, essa relação entre multisseriação e educação matemática que a gente precisa, que a gente se propôs a olhar, né? Principalmente com a matemática sendo vista como essa disciplina onde conhecimentos se somam a conhecimentos anteriores numa certa complexificação, né, desses conteúdos ao longo dos anos de escolaridade. E aí apresentamos os caminhos da pesquisa, né? A nossa metodologia ela tem abordagem qualitativa. Nós temos uma inspiração na pesquisa participante. Segundo o trabalho de Pedro Demo, né, de 2008, a pesquisa participante, ao mesmo tempo em que ela não despreza o rigor metodológico, ela acrescenta o compromisso com mudanças concretas, em particular as voltadas para os marginalizados. É isso que a gente está interessado. O cenário dessa pesquisa é a escola do campo multisseriada, em especial uma que atende os anos iniciais do ensino fundamental e a educação infantil. Como etapas da pesquisa, nós fizemos uma revisão bibliográfica do tipo sistemática, análise documental do projeto político-pedagógico, plano municipal de educação, diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo e outros documentos pertinentes para embasar as nossas análises. Foram feitas também entrevistas com 2 professoras, que aqui a gente vai denominar como Gorete e Beatriz, e também com o diretor escolar da unidade escolar, né, que a gente vai denominar como Luiz. Foi adotada também a observação, né, como abordagem metodológica, né? Essa observação foi feita sobre a rotina escolar e as aulas especificamente de matemática, e também foi feito um momento de roda de conversa, onde os estudantes foram convidados a falar sobre a sua relação com a matemática, fizeram um desenho sobre isso e também falaram sobre suas expectativas de futuro. Como instrumento de produção de dados, eu destaco aqui as entrevistas muito estruturadas, a nossa observação, a roda de conversa e os desenhos dos estudantes, que vão dar corpo aos dados produzidos e apresentados mais adiante. Aqui um resumo da nossa revisão sistemática de literatura. Nós fizemos uma revisão com o objetivo de compreender as relações entre a educação do campo e a educação matemática crítica. E aí, ao final, focando no conceito de foreground, em como esse conceito estava sendo utilizado nos trabalhos. As bases de dados adotadas foram a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Como equação de pesquisa, nós utilizamos o termo educação do campo e o termo
educação matemática crítica em associação. Como critérios de exclusão foram utilizados a articulação entre os termos, então não bastava os termos estarem presentes nos trabalhos, mas eles tinham que estar sendo articulados. E o segundo critério de exclusão foi a utilização do conceito de foregrounds, ali durante a discussão do trabalho. Se adotou a metodologia de revisão sistemática, conforme proposto por Ramos Faria e Faria, no trabalho de 2014, e utilizamos para isso a ferramenta Buscad, que é uma planilha automatizada para importar resultados, gerar equações de pesquisa e automatizar o registro dos metadados, facilitando essa organização aí da seleção dos trabalhos. A busca na base de dados resultou em 29 trabalhos, foram 3 trabalhos removidos por serem duplicatas, né? A aplicação do primeiro critério de exclusão removeu 5 trabalhos, né? Então 5 trabalhos não articularam os termos, e esses 21 trabalhos restantes proporcionaram obter assim, um corpo de trabalhos, né? Um conjunto de trabalhos que possibilitou uma visão geral, né, da articulação entre educação do campo e educação matemática crítica. A aplicação do segundo critério de exclusão e a consequente remoção de 16 trabalhos possibilitou obter 5 trabalhos que articularam diretamente o conceito de foregrounds à discussão de educação matemática crítica e educação do campo. E aí, essa seleção final foi composta por uma tese e 4 dissertações, e esses trabalhos foram divididos em 3 grupos: formação de professores, políticas públicas e documentos oficiais, e propostas de experiência de aprendizagem ou de reflexão com estudantes ou moradores de comunidades rurais. Aqui está a divisão de trabalhos, né? Na categoria formação de professores, temos esses 2 trabalhos, né? A tese de Lima, em 2018, e a dissertação de Souza, em 2023. Políticas públicas e documentos oficiais, a gente tem a dissertação de Paiva, e experiência de aprendizagem ou de reflexão. Nós temos essas 2 dissertações aqui. E aí, essa categorização, né, a gente percebeu que os trabalhos, de forma geral, utilizam o conceito de foregrounds para destacar as motivações para aprender, né, as motivações, as intenções dos estudantes em relação ao seu contexto cultural, ao contexto social e ao contexto econômico. E esse aspecto também é muito importante na nossa pesquisa. A minha pesquisa, ela dialoga com as 3 categorias, mas ela se aproxima mais da categoria de experiências de aprendizagem ou de reflexão, porque nós propomos uma reflexão no contexto da escola do campo, em particular da escola do campo multisseriada. E aí, o diferencial do nosso trabalho é justamente esse, em abordar esse novo contexto ainda não identificado nessas pesquisas que foram selecionadas. Opa. Okay. Agora, apresentando um pouco do contexto para vocês, essa pesquisa foi realizada em Seropédica, que é um município da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. Historicamente, a cidade tem uma forte vocação agrícola, né? E essa vocação é refletida no próprio nome da cidade, que significa local onde se cultiva seda. A região possui 9 assentamentos rurais e é marcada pela atuação dos movimentos sociais, né, como o MST, mas, atualmente, o município vive um processo de mudanças de atividades econômicas predominantes. E o autor Viana, né, no trabalho de 2020, ele denomina esse processo como desruralização. Então, ocorre, segundo ele, uma perda progressiva, né, da identidade rural do município. E isso ele atribui à especulação imobiliária, à ascensão de outras atividades econômicas também. Esse processo acarreta também, né, em significativos impactos ambientais, com a expansão da mineração, por exemplo, e a operação de um grande aterro sanitário, que, inclusive, pode ter alguma participação no fechamento de uma das escolas do campo do município, de acordo com a literatura. Falando um pouco mais sobre o município, né, sobre as transformações que o município vive, essa transformação econômica é visível no dia a dia do município, e hoje, Seropédica se identifica mais como um polo de mineração, de atividade industrial e de logística, em grande parte pela sua localização estratégica próxima do porto de Itaguaí.
Alguns fatores são elencados, né, por Viana, no trabalho de 2020, para essa transformação. Ele elenca o endividamento dos agricultores, a falta de sucessão familiar na atividade agrícola, a ausência de políticas públicas eficazes, né? E isso impacta diretamente o dia a dia da população do município. Ele também fala sobre a falta de assistência técnica, né? Menciona a especulação imobiliária, então são esses quatro fatores elencados por Viana. Falando agora do contexto da escola, né? A escola utilizada para fins da pesquisa tem uma história de luta. Ela foi construída em 1973 pelos próprios moradores da comunidade ali ao redor, e eles se organizaram para garantir o direito da educação das suas crianças. Uma vez assim que a escola mais próxima da região era no município vizinho, em Japeri. E outros acessos, né, a outros direitos básicos eram feitos também somente no município vizinho. A escola atualmente oferta educação infantil e anos iniciais em tempo integral, atendendo no ano da pesquisa, no ano que foi realizada a pesquisa, no caso 2024, 32 alunos em 3 turmas multisseriadas. Aqui, na parte direita do slide, eu mostro a divisão das turmas, né? Existe uma turma que atende a fase da pré-escola, com 2 anos de escolaridade, a turma com 1º e 2º ano, e a turma com 3º, 4º e 5º ano, que foi a turma escolhida para poder realizar a pesquisa. Essa turma possui 14 alunos no total, incluindo um caso de situação idade séria, né, o aluno de 14 anos, e um aluno público-alvo da educação especial. Os responsáveis dos alunos exercem diversas atividades, como, por exemplo, donas de casa, são pequenos comerciantes informais, líderes religiosos e prestadores de serviço ocasional, né, o que a gente conhece popularmente como bico. Apesar das transformações nas atividades econômicas, a comunidade ainda guarda alguns vínculos com a terra, fazendo pequenos cultivos em casa, algumas criações de animais em escala familiar, mas sem fins comerciais. Aqui, já entrando no primeiro eixo de discussão, né, da produção dos nossos dados, que é a identidade da escola do campo. Bom, a identidade da escola do campo, ela se mostrou algo que é alvo de tensões, né? A gente encontrou algumas concepções diferentes e discordantes sobre isso. A visão do diretor escolar é de que a escola é do campo apenas no aspecto geográfico, sem vínculos com a agricultura. Então, segundo ele diz o seguinte trecho aqui. Eu costumo dizer até mesmo que o que eu vejo nas teorias da escola do campo não se aplica muito na minha unidade escolar, no meu bairro. Eu considero só do campo porque não tem o asfalto, e não tem, aí ele faz uma pausa, é muito sítio, porque estrutura característica de campo a gente não tem. E aí ele cita, né, os estudos dele, né, sobre educação do campo, sobre as atividades características da educação do campo, e, a partir disso, ele não reconhece a unidade escolar, né, como tendo uma estrutura característica de campo, né, são palavras dele. Já a professora Goretti, que tem uma origem rural, né, foi criada quando criança, nasceu e foi criada numa região rural, ela fala o seguinte: os alunos aqui próximo têm um sítio, eles falam para mim o que eles têm. Ah, tia, minha mãe planta alface e milho, vários tipos de verdura, lá em casa tem tantas vacas. Aí o outro fala, e tia, eu ando de cavalo. E ela fala, ela diz, né, essa fala, quando ela foi questionada sobre como que ela planeja as atividades dela, né, focando aí no ensino de matemática. Então, ela procura saber do dia a dia deles, e é esse tipo de coisa que ela escuta dos alunos. Então, ela reconhece os elementos da ruralidade nas vivências dos alunos e utiliza essas experiências na sua prática pedagógica. Já a professora com a origem urbana, né, ela caracteriza o campo
mas a partir das dificuldades e da falta de acesso, né, da distância entre as residências, mais nesse aspecto dos obstáculos, né? Então, apesar do processo de desruralização, a gente ainda identifica alguns elementos que caracterizam os vínculos com a terra dessa comunidade. E a gente falou aqui dos pequenos cultivos familiares, da criação de animais e da memória coletiva na construção da escola pelos moradores. Inclusive, esse aspecto é reforçado por algumas ações da própria escola no resgate dessa memória. Isso está, inclusive, no projeto político-pedagógico. Aqui é importante a gente citar esse trecho das diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, que diz que a identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros. Então, é bem isso que a gente observa a partir das contribuições ali dos participantes. Um outro aspecto que a gente definiu um eixo, né, de análise a partir disso foi a formação em prática docente. Sobre a formação inicial, as duas professoras relataram que não tiveram preparação específica para atuar nas escolas do campo durante a graduação ou o curso normal, né, a nível médio, formação de professores. Além disso, né, aqui eu destaco uma fala de uma das professoras atestando isso. E, além disso, a alta carga horária, em combinação com o ensino em tempo integral, que exige uma presença intensiva, né, na escola, dificulta o acesso à formação continuada. Na prática pedagógica delas, elas utilizam alguns materiais, como material dourado, escala Cuisinert, tampinhas para contagem, fazem uso de alguns jogos também. Na contextualização, elas utilizam situações de compra e venda, aí mais direcionado para a professora de origem urbana, situações de plantio e colheita, o que foi identificado na prática da professora de origem rural, sistema monetário e criação de animais, que também foi identificado na prática da professora da escola rural. Elas falam, né, sobre alguns desafios da multisseriação. Então, a professora Beatriz, por exemplo, fala da diversidade de alunos, né, das idades dos alunos. Ela fala o seguinte: tem crianças de 9 a 15 anos na sala, são idades bem diferentes. Isso também é algo que acaba prejudicando em alguns momentos, porque os interesses também são diferentes, né? Também a gente pode identificar sobre um aspecto sobre a gestão do tempo e dos conteúdos, né? A professora Goretti fala o seguinte: não é fácil você estar com várias turmas na mesma sala. Para mim está sendo um desafio, eu fico muito preocupada, fico tensa, porque eu tenho que passar aquele conteúdo e eu fico preocupada. Será que eu estou passando bem o conteúdo? Será que eles estão entendendo? Porque é uma turma, depois eu pego a outra, e depois eu pego a outra. Vamos lembrar aí que são 3 anos de escolaridade na mesma sala. Para vocês terem uma ideia, o espaço da sala de aula ele é dividido fisicamente entre os 3 anos de escolaridade. A sala conta com 3 quadros brancos, né? E aí cada ano de escolaridade fica voltado para um dos quadros brancos. Aí a gente consegue ver que realmente a multisseriação ela não quebra o paradigma seriado, né? Isso só é uma maneira, né, de efetivar esse paradigma num espaço limitado, né, nesse contexto. E aí a gente observou a estratégia da professora de manter alguns alunos ocupados com atividades enquanto trabalha pedagogicamente com outros grupos. A gente identificou isso na prática dela e também na literatura que a gente investigou. Aqui a gente fala, no nosso terceiro eixo de análise, são as concepções sobre a matemática, por parte dos estudantes. A concepção deles sobre a matemática se mostrou muito procedimental, né? Ao serem questionados sobre o que vem à mente, né, quando pensam em matemática, eles mencionaram umas palavras como problema, multiplicação, continha, números, contar e aqueles bloquinhos. Essa é uma referência ao material dourado, né, utilizado para trabalhar sistema decimal de numeração. Aqui eu coloco à esquerda, né, um desenho que demonstra essa visão procedimental, né? Então, foi muito comum que os alunos desenhassem elementos que estavam à vista que remetessem ao ensino de matemática. Um caso de estudante foi um aluno que, a partir de um numeral, né, um numeral 3, ele inventou uma história
E aí ele contou uma história a partir do desenho, né? E até escreveu um texto para narrar essa história, só que ele rapidamente ele foi contestado pelos demais alunos, né? Um dos alunos falou, o desenho é de matemática, não é de artes, né? Tentando repreender esse estudante. O que isso tem a ver com matemática? Tá certo isso, tio? Então, a gente também consegue ver aí uma necessidade de validação, né? O quanto o trabalho com matemática em sala de aula também, às vezes, não reforça essa necessidade de validação por parte dos estudantes, né? E aí cabe a nós refletir que tipo de estudante que a gente quer formar, né? Se é um estudante que tem essa visão procedimental da matemática, uma visão sobre algoritmo de cálculo, né? Uma visão mais fechada, ou uma visão que abre espaço para a criatividade. E é importante aqui mencionar que a pesquisa não tem nenhum intuito de encontrar culpados, apontar erros, nem nada desse tipo, né? O que a gente está fazendo aqui, baseados nas recomendações, né, na leitura sobre educação matemática crítica, é fazer um convite para reflexão, né? Que tipo de estudante que a gente quer formar. E aí, nosso último eixo de análise foram as discussões sobre os dados produzidos. Foram as perspectivas de futuro dos estudantes. Quando a gente pergunta para os estudantes o que vocês pensam em ser quando crescer, os estudantes falaram diversas coisas, né? Uma falou cantora, fazendeira, médica, tudo na mesma fala. Um falou que quer ter um sítio, o outro falou que quer ser professor de todas as matérias, como a tia Gorete, né, a professora deles, e um falou que quer ser jogador de futebol, dentre outras respostas, né? Essas aqui são só algumas. E aí, nessas falas, a gente pode identificar algumas características dos foregrounds, né? Eles são múltiplos, então a gente consegue ver diversas possibilidades simultâneas, né? A mesma criança manifestando diferentes opções. Eles são coletivos, né? São influenciados pelo contexto social, e aí a gente enxerga a referência a personagens locais, né? Como a professora, como o médico do postinho, né? Então, eles são influenciados por esse contexto que as crianças estão imersas. E cabe lembrar a gente também que eles são dinâmicos, eles estão sujeitos a mudanças. E aí entra o papel do professor, né? Como o professor pode atuar na ampliação desses foregrounds? Quando as crianças foram questionadas sobre a relação, como elas enxergavam, né, a matemática nesse futuro que elas projetam, elas tiveram dificuldades em estabelecer essas relações entre o conhecimento matemático e o exercício das profissões, o futuro que elas imaginaram. A exceção foi para os estudantes que falaram que desejavam um futuro que tinha a ver com o contexto local deles. Então, por exemplo, o estudante que disse que queria ter um sítio, ele fala que a matemática é importante para contar os bois, os cavalos e coisas relacionadas. Então, as únicas relações estabelecidas espontaneamente são aquelas vinculadas às vivências atuais dos estudantes no campo, né? O que eles já vivenciaram, o que é próximo do contexto deles. Aqui eu destaco, né, retomando aí o papel do professor na ampliação dos foregrounds, o caso do estudante com distorção de idade séria, né? Ele já tinha manifestado anteriormente para a professora que não queria mais, não queria continuar, né, a escolarização, então ele iria finalizar o 5º ano, né, naquele ano, e a intenção dele era não continuar estudando. E aí eu coloco uma fala dele para ilustrar, né? Ele falou que iria ficar só ajudando o pai no sítio. E aí ela, numa conversa comigo, né, ela demonstrou muita preocupação com isso e falou sobre, na entrevista já, né, ela falou sobre as vezes em que ela parava a aula para poder estimular os estudantes, né? Então, segundo ela, né, a fala dela é a seguinte: eu coloco isso para ele, que eles são capazes, que eles conseguem. Eu passo a eles situações da minha vida que eu já passei, que eu também já morei no interior, que às vezes a gente pensa, né, que no meio do caminho vai desistir, mas vocês não vão desistir porque eu não desisti. Porque antigamente era até mais difícil que hoje em dia. Então eu passo isso para eles, para que eles tenham força de vontade. Passo que eles conseguem,
que eles podem. E com isso eles prestam atenção, eles ficam ligados quando eu falo isso com eles. Tem uns até que eu já vi lágrimas saírem dos olhos deles, e nesse momento a professora também se emociona, né? Aqui é interessante fazer um paralelo, né, com a tese do Denner, né, do Denner Barros, de 2021, em que ele fala, né, da importância da representatividade na ampliação desses foregrounds, né, na ampliação das perspectivas de futuro dos estudantes. Então, os estudantes observando que a professora, que tem uma origem similar a eles, conseguiu superar essas dificuldades, isso é um estímulo para que eles se entendam como capazes de superar essas dificuldades também. E aí, como considerações finais, nós consideramos que o objetivo geral da pesquisa foi alcançado, pois foi possível investigar como a relação dos estudantes com a matemática se fez presente na construção das suas perspectivas de futuro. Os objetivos específicos também foram atingidos, né? Porque a gente identificou alguns aspectos da relação dos professores com a matemática e com o trabalho no campo. Nós compreendemos também alguns aspectos sobre a articulação entre as experiências matemáticas na escola e as vivências dos alunos. E também identificamos alguns elementos do imaginário infantil sobre a matemática e a conexão desses elementos com as suas aspirações, suas perspectivas de futuro. Aqui a gente faz algumas considerações finais, né? Foi identificado que, a partir dos dados produzidos, a gente identificou que o paradigma do exercício ainda prevalece nas práticas pedagógicas. Aqui ao lado eu tenho alguns dos objetivos específicos associados a cada uma das considerações. A gente identificou algumas lacunas e obstáculos na formação docente, especialmente a dificuldade da formação continuada. Tivemos evidências do trabalho de enraizamento feito pela escola, né? Inclusive expresso no projeto político-pedagógico. Também constatamos as dificuldades dos estudantes em articular conhecimentos matemáticos com os seus foregrounds, né? Com exceção para o contexto mais próximo, né, de vivência do estudante. Também foi constatado que os estudantes veem a matemática com uma perspectiva mais instrumental. E eles conseguem conectar, né, como eu disse anteriormente, a matemática mais facilmente com os contextos próximos, né, os contextos que estão mais próximos das vivências passadas, da vivência atual. E, esqueci de mencionar as sugestões para pesquisas futuras, né, como pesquisas futuras nós recomendamos, né, que seja investigado o contexto da formação docente, né, especialmente a formação continuada e as condições que existem para isso, né, nos diversos contextos, municípios, enfim. A questão das políticas públicas, como um todo, o impacto das políticas públicas, e também a questão da educação especial, né, da questão da inclusão. Uma das principais preocupações da professora Coretti, né, entrevistada, foi com o aluno de inclusão, como é que ela ia dar conta desse contexto com 3 turmas e ainda com um aluno que precisa muito dela, né, segundo palavras dela. Então, isso foi motivador para que a gente sugerisse isso também como tema de pesquisas futuras. E agora eu encerro a apresentação, fazendo alguns agradecimentos, em especial à banca examinadora pela disponibilidade, pelas contribuições, pelos participantes da pesquisa, né? Agradecer também as autoridades do município de Seropédica, que acolheram o projeto, agradecer a orientação do professor Denner, né, pela paciência, pela serenidade durante todo o processo de orientação, agradecer a minha família, né, os meus pais, minha irmã, minhas avós, minhas tias, pela confiança, e o meu marido, que está por aqui, né, assistindo também, e também aos meus filhos, né, o José Felipe, o Brian e o Valentim, que transformaram completamente a forma, né, como eu enxergo a vida, meus objetivos e por aí vai. Agradeço e com isso e com as referências bibliográficas aqui encerro a apresentação.
Obrigado, João, pela apresentação.